Presidente Jair Bolsonaro entrega pessoalmente na Câmara proposta que altera normas da Carteira Nacional de Habilitação. Ministro Paulo Guedes volta à Câmara para discutir impacto da reforma da Previdência com deputados da Comissão de Finanças. E veja os detalhes das mudanças na fiscalização de fraudes no INSS com as regras fixadas pela medida provisória aprovada pelo Legislativo. O presidente Jair Bolsonaro veio pessoalmente à Câmara entregar projeto com mudanças na Carteira Nacional de Habilitação. Pela proposta, que ainda vai ser analisada pelos deputados, o prazo de validade da CNH passaria dos atuais 5 para 10 anos. O presidente Jair Bolsonaro chegou à Câmara acompanhado do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. A visita começou pelo gabinete do presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia. Bolsonaro veio entregar pessoalmente projeto com alterações na Carteira Nacional de Habilitação. Em parte, esse projeto veio de ideias do próprio presidente da Câmara. E como muito importante, a gente passa de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista, passa de 20 para 40 o pontos para perder a carteira de motorista. Entre outras coisas também, nós tiramos do Detran a exclusividade nas clínicas para emitir o atestado de saúde para a carteira de motorista. Qualquer médico pode conceder isso aí. O ministro da Infraestrutura lembrou que o Código Brasileiro de Trânsito é antigo, já tem 20 anos e, segundo Tarcísio Gomes de Freitas, precisava ser atualizado. O ministro informou ainda que os Detrans estão sobrecarregados e com dificuldade para dar andamento em processos para a suspensão do direito de dirigir. Tarcísio disse que o projeto entregue ao presidente da Câmara quer facilitar a vida das pessoas. A ideia, então, é tornar a vida do cidadão mais fácil. Para quem olhar, para quem observar e ler atentamente o projeto, vai ver uma pegada de inovação digital, que a ideia é transformar todos os documentos em documentos digitais. O cidadão, o motorista, vai poder andar com a carteira de motorista dele, com o certificado de registro no celular, e quem vai centralizar essas ações é o Denatran. Agradecer a presença de toda a imprensa, dos parlamentares, do ministro Tarcísio, mas principalmente do presidente Bolsonaro, que veio à Câmara entregar um projeto de lei que nós consideramos importante, que atinge e gera aflição na vida de milhões de brasileiros, principalmente aqueles que vivem do transporte, o taxista, o caminhoneiro, né? Nós temos uma pauta extensa de agendas de mudanças macroeconômicas que nós estamos tocando, como a Previdência, daqui a pouco a tributária, mas também essa agenda que atinge diretamente o dia a dia do trabalhador brasileiro, também é importante que faça parte da nossa pauta. Para a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, se aprovada, a proposta vai dar mais autonomia aos motoristas. É uma comissão especial que vai trabalhar em 45 dias, vai ser instalada aí pelo presidente da Câmara. Obviamente que a sociedade, quanto menos punição para ela, ela acha que é melhor, né? Infelizmente, nós sabemos que não funciona desta maneira. É necessário punir para também educar. O plenário aprovou a MP 875, que autoriza o pagamento de auxílio emergencial a famílias de baixa renda atingidas pelo rompimento da barragem em Brumadinho no último mês de janeiro. O auxílio será pago a 2.280 vítimas beneficiárias do Bolsa Família do BPC e da renda mensal vitalícia. A proposta inicial do governo consistia em pagar uma parcela única de R$ 600 aos atingidos, mas o valor foi bastante criticado por parlamentares como a deputada Áurea Carolina, do PSOL de Minas Gerais. Nós entendemos que o valor, além de ser muito pequeno, não beneficia aquelas famílias atingidas na calha do rio Paraupeba, na distância de até 1 quilômetro, chegando até a represa de Retiro Baixo, no município de Pompéu.
esse atendimento, a cobertura dessas pessoas foi prevista na força-tarefa que negociou com a Vale as medidas reparatórias. Então, já é entendido pela Vale que essas pessoas precisam ser também recompensadas de alguma maneira. O plenário aprovou, então, um destaque do PCdoB que aumenta o auxílio de R$ 600 para 12 parcelas no valor de um salário mínimo. O deputado da Vitória, do Cidadania do Espírito Santo, elogiou a iniciativa do governo. E parabenizar a iniciativa do governo federal pela sensibilidade. É lógico que não resolve a vida daquelas pessoas que sofrem tanto com o rompimento da barragem de Brumadinho. E é uma reincidência que acontece com essa empresa, que faltou responsabilidade de acompanhar o perigo na vida dessas pessoas. E ainda tem mais anúncios de tragédias como essa. O governo federal, além dessa manifestação, precisa cada vez mais acompanhar com fiscalização as empresas, que muitas das vezes pensam no resultado financeiro e esquecem da vida humana. Os auxílios às vítimas de baixa renda serão pagos através da Caixa Econômica Federal e os beneficiários terão 180 dias para sacar, a partir da disponibilização do crédito. A matéria agora vai ao Senado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou à Câmara nesta terça. Ele veio falar aos deputados da Comissão de Finanças sobre os impactos da reforma da Previdência. O tema é reforma da Previdência. Paulo Guedes foi convocado pela Comissão de Finanças e Tributação e voltou a defender a proposta feita pelo governo. Também estavam presentes deputados da Comissão de Educação e Seguridade Social. Aos poucos, vai se montando a perspectiva de que a reforma é só um primeiro passo. A reforma da Previdência, imediatamente após tributária, pacto federativo, acelerar as privatizações, abertura da economia, descentralização, e esses acordos já vão ser anunciados, esses acordos, possivelmente acordo com a Argentina, acordo com a União Europeia, isso tudo já vai sendo anunciado agora. A questão está mesmo nos detalhes, e sobre eles, o ministro também deu uma ideia. As deduções de famílias que já têm recursos, as isenções de instituições que treinam justamente os filhos dos mais ricos, ou os hospitais que atendem a população mais rica, tudo isso é incompreensível mesmo. E tudo isso tem que ser atacado numa reforma tributária, sim. Universidades, hospitais filantrópicos, deduções no imposto de renda. O deputado Fernando Monteiro acha que isso tudo mira direto na classe média. O ministro explicou que esse pacote viria junto com uma redução geral nos impostos. Eu acho que se for isso mesmo, que realmente os impostos reduzam, eu acho que eu não vejo nenhum problema. Mas se manter os impostos atuais e querer tirar um benefício, como saúde e educação, vai ser, consequentemente, vai atingir de cheio a classe média brasileira. Não é atingir a classe média, é justamente garantir que os mais pobres tenham acesso aos serviços públicos de qualidade. Então, o que o ministro Paulo Guedes tem falado e tem feito? Não, vamos revisar os gastos do governo, que o Estado, qual é o papel dele? É fornecer os serviços públicos para a população que mais precisa. E a reforma da Previdência também foi tema de seminário nesta terça, aqui na Câmara. Um seminário reuniu especialistas que analisaram mudanças na Previdência em países da América Latina e do resto do mundo. Como o caso do Chile, que adotou o modelo de capitalização há mais de 20 anos. Foi imposto esse sistema e os empregadores deixaram de contribuir. Como foi dito aqui, é um sistema de poupança forçosa. Não tem benefícios definidos. Também os fundos dependem da rentabilidade financeira. Se tiver perdas, os fundos diminuem e isso não depende do trabalhador. Não houve aumento da poupança, ela se manteve em patamares iguais e, muito importante, em muitos casos, na maioria desses casos aqui, essa poupança se reduziu. O representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento disse que a maioria dos países tem combinado sistemas de repartição até uma certa renda com a poupança ou capitalização acima dela. Todos recebam algo pelo tempo que contribuiu. E que, logo, se esse algo não é suficiente, porque a sociedade considera que não é suficiente, que seja explícita a compensação a essa pessoa que não contribuiu, que não pôde contribuir o suficiente. O técnico também defendeu que a reforma já inclua mecanismos de ajuste no futuro. Para os deputados, o seminário trouxe informações importantes. O seminário deixa claro que esta opção da capitalização,
que na verdade é uma privatização do sistema de previdência, ele não deu certo em lugar nenhum do mundo. Dos 30 países que tentaram esta tal capitalização, onde só o trabalhador tem que poupar a sua própria previdência sozinho, 18 já voltaram atrás, as aposentadorias caíram muito de valor e se tornam inseguras. Então esse é um primeiro ponto que eu espero que o relator retire da proposta original do governo, para que a gente possa discutir questões paramétricas de ajuste de idades, etc. Teve um momento de crise e o Chile consertou. Me parece que eles deixaram fora a participação empresarial. Na nossa, fica fora. Eu acho que o relator vai incluir a participação empresarial, né? E a capitalização vai valer só para quem entra no mercado, não quem está no mercado. As experiências havidas lá, ser repetidas aqui, nós sabemos o caminho que vai tomar. Até porque já aconteceu o caos em vários países. E nós não queremos repetir aqui os equívocos que cometeram lá. E nesta segunda, o Senado aprovou a medida provisória feita para combater fraudes no INSS. Confira o conteúdo da MP 871, que criou o Programa de Revisão de Benefícios Previdenciários. A medida provisória 871 chegou à Câmara um mês antes do projeto de reforma da Previdência e é considerado o primeiro passo da tramitação no Congresso da proposta de emenda à Constituição que altera o sistema de aposentadoria dos brasileiros, o combate a fraudes. 5 milhões de auxílios previdenciários vão passar por um pente fino. 3 milhões de benefícios gerais, auxílio-doença, auxílio-maternidade, auxílio-reclusão. 2,5 milhões de benefícios de prestação continuada, o BPC, que é aquela ajuda de um salário mínimo pago para quem tem deficiência ou idosos pobres com mais de 65 anos. Se houver algum indício de irregularidade, o beneficiário terá 60 dias para apresentar a defesa. A MP 871 cria mecanismos para combater fraudes. O INSS, por exemplo, vai ter acesso às informações da Receita Federal, como declaração do Imposto de Renda, do Sistema Único de Saúde e da movimentação do FGTS do segurado para fazer um cruzamento de dados e descobrir se aquela pessoa tem direito à aposentadoria que vem recebendo. A varredura vai durar 2 anos, 2019 e 2020. Todas essas informações vão poder ser acessadas pelo Ministério da Economia. No plenário, as discussões sobre a MP 871 entraram pela madrugada e foram intensas. Se o governo quer aprovar a reforma da Previdência, tem que ter 308 votos. Não venha tentar aprovar reforma da Previdência em itens previdenciários através de medida provisória. Não é verdade você dizer que investigar fraude no BPC, você está perseguindo o mais pobre. Pelo contrário, a nossa Previdência é deficitária em parte por conta das fraudes. Seja fraude pequena ou grande, ela é fraude, ela está lesando a população mais carente do nosso país. Também há mudanças na aposentadoria rural. Atualmente, para ter direito a um salário mínimo por mês, o produtor precisa comprovar que trabalhou pelo menos 15 anos no campo. Essa comprovação é feita através de uma declaração do sindicato, que atesta o tempo de serviço. Até 2023, o pequeno produtor rural, que é considerado um segurado especial, terá que comprovar o tempo de exercício da atividade no campo por meio de autodeclaração, legitimada pelo Pronater dos estados e por outros órgãos públicos. Depois de 1º de janeiro de 2023, vai ser obrigatória a inscrição dos trabalhadores rurais em um cadastro nacional, que terá que ser atualizado todos os anos. É o chamado Cadastro Nacional de Interesse Social, o CNIS, que começará a ser cobrado do aposentado só a partir de 2025. Essa medida provisória, ela combate diretamente as fraudes dos benefícios concedidos e vamos promover uma economia, senhor presidente, como todos sabem, de aproximadamente 10 bilhões por ano. O auxílio reclusão também foi modificado na MP 871. Dependentes de preso que esteja cumprindo pena em regime semiaberto não terão mais direito ao benefício. Só filhos de detentos que estão na cadeia em regime fechado
vão receber o auxílio, mas só se a pessoa não tiver direito a qualquer outro benefício pago pelo INSS, como, por exemplo, pensão por morte ou salário maternidade. Para ganhar o auxílio reclusão, se precisava apenas confirmar 1 mês de contribuição ao INSS. Foi para 24 meses. Como a maioria dos presos hoje são jovens negros da periferia, que não tiveram oportunidade de escola de emprego no nosso país, eles não têm carteira de 2 anos, porque esse é o país do desemprego. Está pronto para ser votado na Comissão de Orçamento o relatório sobre créditos extraordinários para o governo pagar despesas com programas sociais. A aprovação é urgente para o governo não ferir a chamada regra de ouro. A regra de ouro proíbe que o governo se endivide para pagar despesas cotidianas. A regra só pode ser contornada se autorizada pelo Congresso. O governo diz que não tem dinheiro para pagar benefícios para idosos carentes e deficientes e o Bolsa Família, entre outros. E, por isso, enviou o pedido em forma de projeto para quitar 248 bilhões e 900 milhões de reais em despesas correntes por meio de operações de crédito. Na Comissão de Orçamento, o deputado Hildo Rocha apresentou um relatório recomendando a aprovação do texto original e fez um acordo com o governo para acrescentar recursos nas áreas de educação e agricultura. Nós conseguimos, com o governo, para restabelecer o valor para o Pronaf. Aumentamos um pouco, em 80 milhões, o valor do Pronaf, que vai ser muito útil para o agricultor familiar, para melhorar as condições de produção do agricultor familiar, e também um acordo dos líderes de partidos ideologicamente de centro, como o PP, MDB, DEM, PRB, fizeram um acordo com o governo para que o governo reponha o dinheiro que foi cortado da educação. Isso é um trabalho que vai ser feito através dos líderes para que a gente possa, enfim, encontrar um caminho para não ter os cortes já anunciados pelo governo. Comissão especial aprova ampliação do orçamento impositivo. A proposta de emenda à Constituição obriga o governo a liberar recursos das chamadas emendas de bancadas dos estados. Entre as fontes de dinheiro para obras nos estados e municípios estão as emendas de deputados e senadores ao orçamento do governo federal. Só que nem sempre são liberados os recursos para esses investimentos aprovados pelos parlamentares. Ano a ano são feitos cortes e bloqueios temporários, que são uma das causas de muitas obras paradas pelo país. Buscando garantir uma fatia maior de recursos, foi aprovada na Comissão Especial da Câmara a proposta de emenda à Constituição que torna impositiva, ou seja, obrigatória a execução das emendas apresentadas em conjunto pelas bancadas de parlamentares de cada estado e do Distrito Federal. Os gastos do orçamento já eram obrigatórios para as emendas individuais dos deputados e senadores. É uma PEC diferenciada que leva ao município, ao estado, 340 milhões por ano no mínimo. Isso incentiva o crescimento da educação, da saúde, da agricultura, da segurança pública. Isso impulsiona cada estado a fazer as obras macro do estado e, com isso, ter muito mais progresso. Pela proposta, já no orçamento de 2020, o governo federal será obrigado a pagar para as emendas das bancadas estaduais até o limite de 0,8% da receita corrente líquida. Nessa conta estão incluídos os restos a pagar, ou seja, os recursos de emendas dos anos anteriores que não foram gastos. A partir de 2021, esse limite sobe para 1% da receita corrente líquida. O relatório do deputado Carlos Henrique Gaguin foi aprovado com todos os dispositivos da proposta que veio do Senado. O objetivo é fazer com que a PEC seja promulgada sem a necessidade de ser analisada de novo pelos senadores. Mas há partes novas no texto. Por exemplo, a que prevê a divisão entre estados e municípios de 30% dos recursos arrecadados pelo governo com a venda de campos de exploração de petróleo. Essa terá que passar pelo Senado. Isso representa 1 trilhão nesses 10 anos próximos aí. Só nesse ano representa mais de 80 bilhões
que vai ser com a venda de pré-sal, com a venda de Petrobras, com a venda dos ativos, para que esse dinheiro, 30%, vai ser retornado aos estados e municípios. A CPI do BNDES ouviu Leonardo Curti, que é procurador da Fazenda Nacional. Segundo a Procuradoria, a forma como o frigorífico Bertin foi comprado pela JBS em 2009 pode ter gerado sonegação fiscal. A investigação, no caso, ela foi realizada pela Receita Federal do Brasil, que nos reportou a existência de omissão de rendimentos relativos ao imposto de renda e que foram lançados por um auditor da Receita Federal, mas que havia o risco desse crédito tributário não ser satisfeito. Então a Procuradoria da Fazenda Nacional, nas suas atribuições, propôs uma ação judicial para desconsiderar um negócio jurídico e, via de consequência, obter ativos para garantir esse crédito tributário. Os deputados da CPI desconfiam que essa negociação pode ter gerado prejuízo para o BNDES. Mas o procurador disse que não tem condição de afirmar se houve corrupção ou qualquer outro crime envolvendo a JBS e a família Bertin. Fizemos a inquirição hoje do procurador da Fazenda Nacional, Leonardo Curti, que na verdade não trouxe nenhum fato novo, porque todas as situações que ele entendeu pertinentes, ele lá na sua petição inicial, em nome da PFN, ele apresentou, esclareceu algumas situações que para nós são consideradas de muito valor, mas fato novo ele não trouxe e não acrescentou nenhum fato novo à Comissão Parlamentar de Inquérito. Secretaria de Transparência foi lançada na Câmara para assegurar cumprimento da Lei de Acesso à Informação. A cerimônia de lançamento da Secretaria de Transparência aconteceu no Salão Nobre da Câmara. O novo órgão terá a missão de promover a cultura da transparência na casa, como destacou o secretário deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo. A decisão da Câmara dos Deputados ao instituir essa Secretaria de Transparência é aperfeiçoar ainda mais as ferramentas de transparência, os instrumentos de transparência, organizar, catalogar as informações e disponibilizá-las decodificada para que o cidadão comum possa compreendê-la, possa processá-la e de forma que o trabalho do legislativo possa ser efetivamente acompanhado pelo cidadão. O secretário de Comunicação da Câmara, deputado Fábio Choquetti, falou sobre a importância da iniciativa. O mundo realmente mudou. Foi provado nos últimos anos no Brasil que o que vale hoje é a transparência. E nada mais justo que uma casa que é a casa mais importante do país e que trabalha com muita transparência já levar isso para o brasileiro e mostrar para o brasileiro realmente o que acontece aqui é um livro aberto e não tem conversa atrás da porta. A Secretaria de Transparência terá como missão principal assegurar o cumprimento aqui na Câmara da Lei de Acesso à Informação, ou LAI, que está completando 8 anos. A LAI criou dispositivos que possibilitam a qualquer pessoa exigir informações de órgãos públicos sem a necessidade de justificar o motivo da solicitação. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!